Renato Gaúcho será o treinador do Vasco da Gama. O profissional aceitou a terceira proposta enviada pelo Cruz Maltino e está por detalhes de ser anunciado como novo técnico do Vasco da Gama. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo e eu vou dar a minha opinião sobre Renato Gaúcho, o que eu acho, o que eu achei dessa escolha de Renato Portaluppi para ser o novo treinador do Vasco da Gama. Definido, martelo batido, apenas questões burocráticas agora para o anúncio ser sacramentado. Então, depois da vinheta a gente começa aqui o nosso vídeo. Antes da vinheta é aquele esquema, eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal. Se você não for inscrito, beleza? A sua inscrição é muito importante. Tá chegando aqui no canal pela primeira vez, dá essa moralzinha se inscrevendo, assiste aqui todos os dias, confere se você tá inscrito ou não e deixa o like também, que é muito importante. Já quero saber de você, já deixa aí nos comentários. Você gostou da escolha de Renato Gaúcho como novo técnico do Vasco? A sua participação é sempre muito importante aqui e a minha opinião você vai saber depois da vinheta. Bora lá, meus amigos! Esse vídeo que é um oferecimento da Betsul, parceira aqui do canal Machão da Gama. E olha, a Betsul agora tem o seu próprio aplicativo, hein? Você pode baixar o aplicativo da Betsul através do link que tá aqui no comentário fixo. Ou então você vai lá na sua loja de aplicativos, procura por Betsul e baixe gratuitamente. Tem promoções exclusivas lá no aplicativo da Betsul. As melhores super odds estão na Betsul, a sua bet de norte a sul, parceira aqui do canal Machão da Gama. Link para baixar o aplicativo da Betsul aqui no comentário fixo. Meus amigos, acabou a novela, ou melhor, tá próxima, tá no capítulo final. Renato Gaúcho será o novo treinador do Vasco da Gama. Depois de 2 dias, vamos dizer assim, de intensas negociações, Vasco e Renato chegaram, a um acordo financeiro para que o treinador assine com o Vasco da Gama. O Vasco ontem, durante o dia, havia enviado 2 propostas oficiais para Renato Gaúcho e as 2 propostas foram recusadas, pelo treinador por conta ali de um desajuste salarial. O que o Vasco estava oferecendo estava cerca de 10, 20% a menos do que o Renato Gaúcho havia pedido. Então a tendência era realmente chegar num acordo, já que Renato era o plano A da direção do Vasco depois que a diretoria se tocou que não ia conseguir fechar com o Arthur Jorge. Aí eu até disse aqui nos últimos vídeos, que provavelmente na terceira proposta o Renato iria acabar aceitando porque o Vasco chegaria muito perto ou até ofereceria os valores ali pedidos, pelo Renato Gaúcho. E foi isso que aconteceu no final da manhã de hoje, no finzinho da manhã de hoje, Renato Gaúcho aceitou a terceira proposta do Vasco, deu ok a proposta feita pelo Vasco e agora falta apenas os últimos detalhes ali burocráticos para que Renato Gaúcho seja anunciado como novo técnico do Vasco da Gama. Ele vai assinar um contrato com o Cruz Maltino até o final dessa temporada. O contrato é até dezembro de 2026. Além de Renato Gaúcho, 2 auxiliares devem vir com o técnico. São eles, o Alexandre Mendes e o Marcelo Salles, que trabalham com o Renato Gaúcho. Esses 2 auxiliares que já acompanharam o Renato em outros trabalhos também vão desembarcar no Vasco da Gama. Como eu estava dizendo, contrato do Renato Gaúcho até dezembro de 2026. O anúncio oficial deve acontecer aí nas próximas horas, Vamos dar uma olhada aqui nos números do Renato Gaúcho nas 2 passagens que ele já teve, pelo Vasco da Gama. A primeira passagem foi entre 2005 e 2007. Na ocasião, ele chega em 2005 para livrar o Vasco do rebaixamento, consegue, coloca o Vasco na Sul-Americana, faz uma boa temporada em 2006, onde o Vasco é vice-campeão da Copa do Brasil e não vai para a Libertadores ali por uma bola na trave, o Leandro Amaral chuta uma bola na trave no último lance e o Vasco não consegue a classificação para a Libertadores. E a segunda passagem dele foi em 2008, Ele chega na reta final também do Campeonato Brasileiro para tentar salvar o Vasco do rebaixamento e não consegue. O Vasco acaba sendo rebaixado naquela temporada. Comandando o Vasco da Gama, Renato Gaúcho tem 138 jogos,
61 vitórias, 39 empates, 58 derrotas, um aproveitamento de 53,62%. Bom, eu vou dar a minha opinião aqui sobre Renato Gaúcho. Antes, vou trazer um outro dado aqui que é muito bacana sobre Renato Gaúcho. Ele é o treinador com mais vitórias no Campeonato Brasileiro desde 2015. Renato Gaúcho é o técnico com mais vitórias no Brasileirão desde 2015. Ele venceu 131 partidas pelo Campeonato Brasileiro. O Abel Ferreira venceu 119, o Mano Menezes 119, o Cuca 113, Dorival Júnior e Rogério Ceni venceram 98. Então assim, cara, o Renato tem ótimos números. Se você for pegar também os dois últimos trabalhos do Renato Gaúcho, ele foi, na temporada retrasada, vice-campeão brasileiro com o Grêmio, que tinha um time muito comum. O time do Grêmio não era nada demais. Ele foi vice-campeão brasileiro com o Grêmio, tudo bem que tinha o Luis Soares fazendo a diferença, mas era um jogador só. Ele conseguiu levar esse time pro vice-campeonato. E na última temporada ele foi muito bem no Fluminense. Foi semifinalista do Super Mundial, chegou a avançar para as fases ali mais à frente da Copa Sul-Americana e colocou o Fluminense na semifinal também da Copa do Brasil. É que no jogo contra o Vasco já não era o Renato. O Renato pediu demissão do Fluminense antes das semifinais da Copa do Brasil, ali por motivos externos, né? Algumas críticas que ele estava recebendo, ele ficou de saco cheio e pediu demissão. Então assim, eu acho que o Renato tem bons números. A minha opinião sobre Renato Gaúcho, acho que foi uma escolha acertada do Vasco. Eu acho até que o Vasco perdeu tempo, o Vasco perdeu uma semana. O Renato Gaúcho era para estar na beira do campo no jogo contra o Fluminense na semifinal do Campeonato Carioca. Quando demite Fernando Diniz, já era para na segunda-feira o Vasco ir atrás do Renato Gaúcho. Aí o Vasco ficou com devaneios, né? Ficou sonhando com Arthur Jorge, sonhando com Galhardo, sonhando com Leonardo Jardim, projetos que não iriam aceitar o Vasco, né? Então, dentro dos nomes da realidade que o Vasco pode avançar hoje, acho que o Renato é o melhor nome. E eu não consigo entender a desconfiança e até o desdém que boa parte da torcida do Vasco e até dos torcedores brasileiros colocam o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, desde 2011, em todos os lugares que ele trabalhou, ele terminou na primeira metade da tabela, terminou na parte de cima da tabela. Os números do Renato Gaúcho são muito bons, são muito bons. Renato Gaúcho é campeão de Libertadores. Renato Gaúcho ganhou Copa do Brasil, ganhou tudo já como treinador. Vice-campeão mundial pelo Grêmio, jogando contra o Real Madrid, semifinalista de Mundial com o Fluminense. Então assim, eu acho que os números do Renato falam por si só. Eu sei que muita gente, muito vascaíno vai comentar, ele caiu com o Vasco em 2008. Aí, pelo amor de Deus também, né? 20 anos atrás, gente. 20 anos atrás. Tem gente que tá me assistindo aqui que em 2008 não era nem nascido. Renato Gaúcho estava começando a sua carreira ali em 2008. Ele tinha um trabalho relevante, que era o trabalho no Vasco da Gama, depois campeão da Copa do Brasil com o Fluminense em 2007. E ele vem na reta final para tentar salvar o Vasco daquele rebaixamento. O buraco já estava cavado, o Vasco já estava caminhando ali para aquele rebaixamento e seria rebaixado com ou sem Renato Gaúcho. Renato Gaúcho tentou dar um gás final ali, o Vasco foi no desespero da reta final para ver se o Renato conseguia salvar, não conseguiu. Tá ali no currículo, tem um rebaixamento, óbvio, tem que mencionar, tem um rebaixamento. Mas assim, que a grande culpa do rebaixamento não é do Renato Gaúcho. Então assim, e de lá para cá o Renato evoluiu muito como treinador. Eu acho que foi uma escolha acertada do Vasco. Eu acho que ele é um treinador que pode unir esse vestiário do Vasco, que faz o elenco correr por ele, que faz o time correr por ele. Então, assim, eu acho que tem tudo para dar certo. É um cara que entende a linguagem do futebol e é o treinador que o Vasco estava precisando nesse momento. É a minha opinião. Você tem todo o direito de discordar e a caixa de comentários está aqui para você deixar a sua opinião também. Mas, como eu disse anteriormente, se fosse o Pedrinho, se eu fosse o presidente do Vasco, eu já teria assinado com o Renato Gaúcho na segunda-feira. Diniz demitido no domingo. Segunda-feira, Renato Gaúcho já estava dando treino, já teria sido treinador à beira do campo contra o Fluminense. E te digo mais, se é o Renato Gaúcho na beira do campo contra o Fluminense, a gente estaria na final do Campeonato Carioca. Agora, boa sorte, né? Boa sorte para Renato Gaúcho, que será o novo treinador do Vasco da Gama. Quero a sua opinião aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui!